Olá, meus alunos do nono ano. A gente já está na reta final, encerrando já esse ciclo, esse ano que foi bem diferente. Estamos no capítulo 8. O capítulo 8 é o capítulo para a última prova, é a oitava prova. Esse capítulo eu dividi ele em 3 aulas, então esta vai ser a primeira. Eu vou compartilhar aqui na tela o livro para vocês estarem acompanhando, mas eu peço que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 128. É um tema diferente, né? Na verdade, até porque isso aconteceu, foi um movimento e aconteceu lá por volta de entre a década de 1960 até 70. E esses manifestos, essa nova forma de representar e de expressar o que acontecia naquele período, ele até os dias atuais ainda tem como pressuposto. Então, fiquem muito atentos, é muito importante que vocês conheçam um pouco desse tema. Eu vou compartilhar aqui a tela e vocês tentem acompanhar, mas antemão eu já trouxe eu deixei aqui um vídeo para a gente ver que tem um documentário bem interessante, mas eu vou abrir aqui no livro, certo? Então, o capítulo 8, página 128, traz aí como capa de abertura um movimento, um festival, né, um movimento cultural, e o tema é Arte para Mudar o Mundo. Arte para Mudar o Mundo. Como é que mudamos o mundo que estamos hoje, os acontecimentos, os fatos sociais e políticos, as críticas sociais. Será se tudo que a gente vê na internet, esse bombardeio de informação, será se isso surgiu agora recentemente com a revolução da tecnologia, ou se isso já vem acontecendo há muito tempo e são resultados e frutos aí desses outros movimentos artísticos. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos hip, né? Às vezes a gente chama alguém de riponga, de hip, pela forma como se apresenta, como se veste. Mas dentro desse universo é, na verdade, um movimento. Ele não aconteceu no Brasil, ele aconteceu fora, e é isso que a gente vai tentar compreender. Vocês precisam ter o hábito, precisa retirar um tempinho para fazer leitura. Não dá para a gente só entender de boca, de ouvir falar, precisa ler. E se você não for habituado e não gostar de ler, vai haver aí na internet, no YouTube, vocês vão ver vários documentários falando a respeito disso. Eu vou passar aqui adiante a página para a gente tentar acompanhar, e ele fala disso, Revolução, Paz e Amor. Em meados aí, próximo, depois, após a Segunda Guerra Mundial, né, o cenário ele vai começar a mudar. Segunda Guerra Mundial, tudo vai mudar. De forma social, as pessoas, as concepções, a maneira de pensar, a maneira de agir, questões políticas, tudo vai mudar, porque isso vai mexer, vai afetar, né, todos os âmbitos, todas as estruturas. Isso acontece de forma global. Então, vai haver aí, após, né, todo esse movimento aí, muitas pessoas vão se juntar e em busca dessa paz, que a gente está falando de guerra, né? Bombardeio, morte. Então, vem aí um grupo de jovens, né, bem atuantes, gritam por paz e amor. E então eles vão sair em busca disso, e quando eles vão sair em busca, eles vão trazer outras pessoas para si. E isso começou a transformar a vida de muitas pessoas, né, após essa revolução, e eles iam de encontro contra as normas convencionais estabelecidas. Gente, o comportamento social que te reprimia, que não te deixava expressar o que sentia acerca de questões sociais e políticas, eles vão bombardear esses pensamentos, esses pensadores. Como é que isso acontece? Através de grandes manifestos, e esses manifestos aconteciam na cultura. Então, eles vão ser contra a cultura. Mas quer dizer que eles eram contra a cultura? Não, eles eram contra os padrões ditadores daquela época, onde a mídia, a TV, o jornal, a sociedade dizia o que você deveria e o que você não deveria fazer, o que você deveria assistir ou não assistir, ver ou não ver. Então, eles eram contra essa cultura. E aí eles vão se rebelar, vão acabar se rebelando contra esses padrões, né, de comportamento, de modo de vida, e aí vai surgir esses manifestos
por todo o mundo. E uma das formas mais conhecidas dessa contracultura é o chamado de movimento hippie. Professora, que movimento hippie é esse, né? O movimento hippie, ele foi concebido aí por adeptos, né? As pessoas que se identificavam por cabelos compridos, as roupas coloridas, andavam de pés descalços, eram místicos, né? Pensava nas estrelas, acreditava nos cometas, né? Eles viviam o misticismo. E os mais velhos, as pessoas mais velhas, isso acontecia com um grupo de jovens. As pessoas mais velhas, elas acabavam se chocando com esse comportamento, né? Muito deles aí acabava também a questão de se chocar com a questão da aparência. E aí o jovem, o que ele fazia? Ele ia ganhar as ruas de forma muito naturalista. E aí, com isso, a galera toda que tem uma vibe muito legal vai se juntar. Poxa, é bom viver essa liberdade ao ar livre, ser livre, poder usar as roupas soltas, andar descalço, andar na natureza, dormir, né, sob as estrelas. Então, isso acabou ganhando esses movimentos, veio os artistas se agregaram aí, e aí foi bater nas universidades. Por isso que, normalmente, os universitários acabam tendo esse comportamento, mas isso é uma coisa que vocês vão entender lá um pouquinho, lá na frente. Uma coisa que imperava bastante nessa época era que o jovem, ele tinha uma filosofia, ele tinha um slogan, ele tinha um ditado na vida deles, que não confie em ninguém com mais de 30 anos. Era um lema para eles, não confie em ninguém com mais de 30 anos. Então, era um movimento hippie da juventude, com pessoas abaixo aí, né, dessa idade. Era um pensamento, são ideias filosóficas que eles tinham. E aí, nesses mesmos espíritos aí, eles surgiram aí novas manifestações artísticas de caráter altamente libertário. Gente, aí veio, né, a libertação desse público, né, onde eles queriam ter um pouco mais de liberdade, de expressão, de pensamento. Aí foi o surgimento de várias bandas de rock que tinham essas características, que tinham essa filosofia, esse mesmo pensamento. E aí vem os Beatles, os Rolling Stones, The Who e várias outras bandas internacionais. Eu vou trazer aqui só um fragmento, meus amores, de um documentário, não vou passar todo, vocês têm que aprenderem a serem investigadores, serem curiosos e buscar informações extracurriculares, o que não está só no livro. É para isso que a gente paga a internet, né? É para isso que a gente tem aí os dados móveis. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, né? Eu vou interromper esse compartilhamento, mas aí já vou direto para a tela lá do vídeo. Um instantinho, um minutinho só um minuto, movimento hippie e a contracultura, aí vocês vão entender mais ou menos como é que isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Fiquem atentos e escutem. Era uma vez na era de Aquários. A peça Hair surgiu na Broadway e em 1968 a contracultura hippie se massificou. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars and peace will guide the planet. Quando vocês forem fazer a busca, façam movimento hippie, documentário, design gráfico digital, produção fonográfica. A música, né? Envolvendo aí a música. A linguagem artística mais expressiva da época. O termo hippie foi utilizado pela primeira vez, empregado em um artigo do jornalista Michael Smith em um jornal de São Francisco, Califórnia, berço do movimento. Derivou da palavra em inglês hipster, que designava as pessoas que nos Estados Unidos se envolviam com a cultura negra e com o movimento contra a cultura. A eclosão do movimento foi antecedida pela chamada geração beat, os beatniks, uma leva de escritores e artistas que assumiram os comportamentos que viriam a ser copiados posteriormente pelos hippies. Com a palavra beat, John Lennon transformado em um dos principais porta-vozes pop do movimento hippie. Vou dar pausa, eu acho que só
por esta introdução. Eu acho que já é um pontapé inicial para vocês buscarem esse vídeo. Escutem, ouçam, vejam. É muito interessante. Apesar de estarmos falando aí da década de 60 e 70, os Beatles eles deixaram um legado e eles também são ainda atemporal. É uma banda atemporal. Acaba que caindo ainda do gosto do público jovem, atual e contemporâneo. Eu vou compartilhar aqui novamente a tela aqui do nosso livro para mim dar um direcionamento para vocês até onde a gente vai, para dar uma outra pausa. Eu vou puxar aqui minha tela para o cantinho, aumentar aqui, porque eu não enxergo sem óculos, claro, como todo mundo já sabe. Vamos para a página 135. Voltar só um pouquinho, 134. 133, vamos lá. Pronto, o Festival da Liberdade. Isso, com todo esse rebuliço, essa nova forma de sentir, de expressar, houve vários festivais. Vai existir aí um dos primeiros, que é o Festival da Liberdade, e ele vai reunir alguns grupos dos nomes do rock da época. Pessoas que fizeram parte dessa geração. E marcou, né? Marcou uma geração, toda uma geração futura. Aqui tem alguns artistas, tem um trecho das letras, né, musicais deles, as características de como eles se expressavam, que vinha nessa composição. Deixa eu passar aqui mais um pouquinho uma página, 135. Pronto. O movimento hippie, além de todas essas características, ele também ganhou um símbolo que virou um símbolo, um carimbo de identidade, né? O símbolo do movimento hippie. Você vai ver esse símbolo aí, que é um círculo, né? Com essas linhas e cruzamento, e tem todo um simbolismo. E ele foi adotado aí pelo movimento hippie, e ele significa o símbolo da paz. Então, quando você vê esse símbolo, memorizem, vocês vão aí lembrar que ele significa aí a paz, a busca pela paz. Isso vai acontecer depois aí é um símbolo que vai de contraponto à guerra nuclear, para rebater a guerra nuclear. E esse símbolo tem toda uma composição gráfica que foi estudada, foi elaborada exatamente para isso, porque ele lembra aí as letras que eram utilizadas, né? As letras que eram utilizadas, as iniciais, que representam o D e o N, que é contra aí a guerra nuclear que estava acontecendo na época. Então, fiquem atentos, dê uma lida, né? Sejam pesquisadores. Deixa eu ver até onde a gente pode ir hoje, se a gente encerra. Pronto, a gente vai encerrar o interrompimento aqui da página, e aí eu encerro essa aula, a primeira aula de 3 aulas do capítulo 8, que é um capítulo muito interessante, que vale muito a pena vocês estarem lendo, pesquisando e vendo, que é a arte para mudar o mundo. E esse movimento artístico ele foi fundamental para o que a gente tem hoje de alguns e outros movimentos sociopolíticos. Né? Não foi só aí uma vibe que a galera curtia, não. Tinha todo um fundamentalismo. Eu encerro por aqui. Cadê eu aqui novamente? Deixa eu me ver aqui, pronto. Eu encerro aqui e aí a gente se vê na próxima aula, meus amores. Um abraço para todo mundo.